a mesma frase ficava o dia inteiro na minha cabeça: milagre sou eu, milagre sou eu. E aí Deus falava comigo: vai escrever. Eu abri o computador, comecei a digitar sobre a minha história desde o começo, de quando eu era criança, da minha infância. Então eu fui relatando tudo ali, escrevendo, trazendo umas coisas à memória, porque eu já tinha até esquecido que eu tinha vivido, né? E fui relatando, até chegar na minha vida, que eu fui mãe, né, solteira, aos 23 anos. Até chegar nessa fase, eu entendi o que Deus estava querendo dizer, né? Então, assim, o que Deus estava querendo falar comigo naquele momento, sobre o projeto, é que primeiro isso precisava partir de mim, né? Eu costumo falar assim, que nós que abrimos nossos corações, tanto para Deus, quanto para deixar outras mulheres entrar nas nossas vidas e trabalhar em nós não temos mais um passado. Deus gera testemunho em nós. Deus traz testemunho para as nossas vidas, para edificar a vida de outras pessoas, né? Seja mulher, seja homem, seja o que for, né? Como nós estamos fazendo esse projeto com mulheres, né? A gente bate mais no tempo de mulheres, né? E eu comecei a relatar, o Senhor começou a falar ao meu coração que eu deveria contar o meu testemunho, porque ele já não era mais um passado que vivia em mim, ele já era um passado curado, que gerou um testemunho que eu precisava passar para frente toda essa história, porque como eu trabalho, como eu sou autônoma e trabalho dessa manicure, eu escuto muitas histórias, né? A gente escuta muitos relatos ali, cada hora que vem uma história diferente, né? Que elas vêm contando, vêm falando. E aí eu comecei a entender o que Deus estava querendo sobre aquilo, né? Eu tenho as pessoas vêm com tantas histórias para contar e eu só escutava, mas eu contava a minha. E eu contando a minha história, né? Eu acredito que uma compartilhando com a outra, a gente aprende que ela conseguiu, eu consigo também. Ela passou, andou sozinha nessa, eu vou conseguir também, né? Então eu acredito muito nisso. E quando a gente abre o nosso coração para deixar outras mulheres que sejam da vontade de Deus entrar nas nossas vidas, para que a gente possa evoluir como um ser humano aqui na Terra, né? Porque a gente às vezes, eu era muito brava, muito geniosa, não aceitava muitas coisas, ainda trabalho nisso, né, gente? Trabalho todos os dias, mas tenho certeza que melhorei bastante. Então, assim, o Senhor veio me direcionando e mandando eu escrever tudo aquilo que eu tinha vivido em relação à gravidez das meninas, né? Que foi um parto revelado, um parto difícil, né? Uma gestação boa, mas no final não tão boa, e um parto muito difícil, né? E depois as complicações que veio com isso. Mas, como eu era uma menina muito atrapalhada, eu gostava de sair, de passear, de viver uma vida diferente, né? O que Deus me trouxe à memória com tudo isso? Que quando Ele permitiu que eu passasse por aquele momento que eu passei, né? Eu tive pré-eclâmpsia, que as meninas nasceram, não tinha muito assim, a Lara nasceu com problema respiratório, os médicos pediam pra gente, se tivesse fé, orar, rezar, vamos a nossa crença, porque eles estavam fazendo o que eles podiam. E eu tive aqueles 3 dias de hemorragia, não podia levantar, não via elas, não conseguia, não podia pegar, tocar, né? Eu tive, mas não, né? E eu sempre falava para Deus durante a minha gestação: Senhor, por que eu com 2? Tantas mulheres por aí querendo ter filho, por que o Senhor for colocar 2 em mim que eu não tenho juízo nenhum? O que eu vou fazer morando com meus pais, desempregada, mãe solteira, né? Falei: Senhor, que nervoso, né, que dava em mim. E passei a gestação assim. Mas depois que eu passei por esse processo com elas, e que por um milagre, por isso o milagre sou eu, o milagre sou eu, o milagre é minhas filhas, o milagre é cada uma de nós, que Deus permite